Mais um dia, mais uma devocional. Vamos continuar nossa maratona. Hoje, Atos, capítulo 13. Esse texto aqui, ele é muito importante, porque é a primeira viagem missionária de Paulo, tá? Onde ele com Barnabé, eles saem para fazerem a primeira viagem missionária entre os gentios. Então é muito importante a gente entender isso aqui. Versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas mestres. Aí desses profetas mestres, letrados, pessoas inteligentíssimas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo já era considerado um mestre, tá? Um grande homem catedrático, inteligentíssimo, poliglota, dominava a lei, estudou aos pés de Gamaliel, fariseu, estudioso demais da lei, e aí ele pega toda essa inteligência e apresenta Cristo, tá? Como aquele que veio cumprir a lei do Antigo Testamento. Paulo era um fenômeno. E aí o Espírito Santo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Eu quero colocar algumas coisas para você aqui entender, tá bom? Que são muito importantes. Quando nós vamos lendo o livro de Atos, sobre a história da igreja, às vezes nós não atinamos com o tempo que foi passando, tá bom? Nós não, às vezes não nos atinamos com o período que foi se passado, os eventos, os acontecimentos. Então, eu quero que você preste muita atenção nisto. Da conversão de Paulo, do capítulo 9, onde ele ficou cego, caíram as escamas, ele foi para Damasco, ficou um tempo em Damasco, depois voltou para Jerusalém, depois ele ficou lá em Tarso, tá? Depois diz a Bíblia, ele narrando em Gálatas, que ele ficou na Arábia. Ou seja, depois de um tempo, ele foi para a igreja de Antioquia, ficou lá com Barnabé, sendo pastor da igreja de Antioquia. Na primeira viagem missionária aqui, do capítulo 13, se passaram 11 anos. Olha que coisa interessante. Da conversão de Paulo, capítulo 9, até o capítulo 13, onde o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária, se passaram 11 anos. Então, o que eu quero que você entenda com isto? É importantíssimo o tempo de preparo, é importantíssimo o tempo de estudo, é importantíssimo o tempo de você amadurecer. Deus, ele colocou Paulo na escola da humildade, deixando um tempo grande em Tarso. Depois o próprio Jesus apareceu para ele na Arábia, onde falava sobre o Evangelho, mostrando para ele as coisas que Deus revelou e ele escreveu nas cartas. Ou seja, teve esse tempo de preparo, que foram 11 anos. Às vezes as pessoas falam que pastor não precisa estudar. Às vezes as pessoas falam que é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo faz a obra através do estudo da palavra, da maturidade, e isso vem com o tempo. As pessoas amadurecem com o tempo, crescem com o tempo, e é literalmente tempo mesmo, com os anos.
Então, Paulo, ele, quando começou a sua viagem missionária, ele já tinha 11 anos de convertido, tá bom? A segunda coisa que eu quero destacar, a importância da igreja local. A importância de eu fazer parte da igreja. Paulo era membro da igreja de Antioquia. Ele, fazendo as viagens missionárias, todas as viagens que ele fez, ele sempre voltava para a sua igreja, que é a igreja de Antioquia. A igreja que dava cobertura espiritual para ele, a igreja que dava toda assistência, a igreja a qual ele era membro. É muito importante eu ser membro de uma igreja. A igreja é importantíssimo, é importantíssima na minha vida. Eu quero que você preste atenção quando eles estavam adorando o Senhor, versículo 3. O Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo. O versículo 3. Assim, depois de jejuar, orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Igreja, não existe essa coisa de você servir Deus longe da igreja. A igreja é importantíssima. Paulo fazia parte de uma igreja, a igreja de Antioquia. Ele estava sujeita à liderança de uma igreja. Quando eu não sei ser liderado, eu não consigo e não posso liderar. Isso é muito importante eu entender. E agora, se você começar a perceber, quando os apóstolos falavam qualquer coisa e tinham que mandar alguma carta, eles mandavam para onde? Para a igreja. E quem não estava na igreja não lia. Paulo escreveu para a igreja de Roma, escreveu para a igreja da Galácia, escreveu para a igreja de Filipos, de Tessalônica. Ou seja, quem estava na igreja tinha acesso à Bíblia. Quem não estava na igreja não tinha acesso. Então é importantíssimo eu ser membro de uma igreja, é importantíssimo eu participar de uma igreja, é importantíssimo eu estar debaixo de uma cobertura espiritual da igreja, é importantíssimo eu ser enviado por uma igreja. Paulo, com todo o seu poder espiritual, com toda a sua autoridade espiritual, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade catedrática, ele estava submisso e sujeito a uma igreja. Isso é muito importante você entender, isso é muito importante nós atinarmos para isso, tá bom? E aí eles foram. É interessante que aqui o Espírito Santo mostra o caminho que eles tinham que seguir, onde que eles tinham que ir. Aí eles foram para Chipre. E o versículo 5, chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e isso aqui que eu quero destacar para você. João estava com eles como auxiliar. Quem era João? João Marcos, tá bom? João Marcos. Lembra daquele texto de Atos 12, que Pedro, quando ele foi solto de Herodes, naquele milagre, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos, tá? João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos, colaborador de Paulo. Então, quando Barnabé e Saulo foram chamados, eles levaram um jovem chamado João Marcos como auxiliar para eles. Isso aqui é importante porque lá na frente nós vamos entender algumas outras coisas, tá? Sobre isso aí. Aí eles se encontraram com um procônsul, lá tinha um feiticeiro que fazia magia e era falso profeta, e Paulo confrontou esse homem porque tudo que ele pregava, ele atrapalhava as pessoas para entenderem o evangelho. E o versículo 9 diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, aqui é a primeira vez que usa o nome Paulo. A partir de agora, Saulo começa a ser chamado de Paulo. Por quê?
Porque o nome Saulo era o nome hebraico de Paulo. Então, Saulo, hebraico. Paulo, grego. Então, Paulo, ele começa a usar o nome grego, por quê? Porque ele se torna um apóstolo dos gentios, dos não-judeus. E aí ele propositadamente deixa de usar Saulo, aí para de usar Saulo. O Saulo está muito ligado à época que ele era judeu, fariseu, perseguidor da igreja. Ele se converte, usa-se esse nome mais algum tempo e depois passa a usar o nome grego, que é Paulo, tá certo? Então, Paulo e Saulo, mesma palavra, hebraica, Saulo, grego, Paulo. Aí Saulo, também chamado Paulo, versículo 9, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E ele ficou cego na hora. Então os milagres iam acompanhando os apóstolos. Conforme eles iam pregando com autoridade, as pessoas ouviam, tinham sede, entendiam a palavra, o Espírito Santo conduzia, abria o coração das pessoas e tudo era regrado a milagres. Eles faziam sinais, prodígios, maravilhas. E aí a igreja começou a crescer. Onde eles iam? Chegou no lugar em Antioquia da Pisídia, onde eles começaram a pregar. Aqui, olha só, o versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Eu só quero que você guarde essa frase, porque lá na frente nós vamos entender o que aconteceu, tá bom? João Marcos foi com eles, com Barnabé e Saulo. Chegou em Antioquia da Pisídia, João Marcos voltou para Jerusalém, ou seja, João Marcos os abandonou. João Marcos não continuou a viagem. Nós não sabemos o motivo. Talvez imaturidade, talvez medo, não sabemos o motivo. Talvez inconstância, não sabemos o motivo. Só sabemos que João Marcos os deixou naquele momento e voltou para Jerusalém. E aqui Paulo começa a pregar. Ele começa a falar nas sinagogas. Sempre eles iam nas sinagogas. Por quê? Porque era um momento onde tinha para se reunir para pregar a palavra de Deus. Então, toda a cidade tinha uma sinagoga, tá? A sinagoga, ela começou nos tempos do exílio de Babilônia, que eles não tinham templo, então eles faziam as suas reuniões para estudar a Bíblia e também para ensinar as crianças. Então, toda a cidade tinha uma sinagoga, que era um lugar de reunião. E Paulo, ele foi e ele ensinava na sinagoga. Quer dizer, aqui ele fala sobre para os judeus e para aqueles gentios que tinham uma proximidade com os judeus, tá? Aqui Paulo ainda estava falando para os judeus que estavam espalhados, tá certo? Pelo mundo tal, e tinham muitos judeus. E acontece uma coisa interessante. Eu quero que você preste atenção aqui no versículo 42. Vamos lá, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, porque era dia de sábado, a reunião na sinagoga. Despedida a congregação,
Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, e estes conversavam com eles, pedindo explicações, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, é isso que eu quero que você preste atenção, 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha o poder. Deus começou a tocar os corações. Os judeus, aqueles que eram amantes do judaísmo, convertidos ao judaísmo ou simpatizantes, começaram a ouvir o cristianismo. E aqui começa uma coisa que vale a pena você prestar atenção: a perseguição dos judeus. Essa perseguição começou lá atrás com a morte de Estevão, que o próprio Saulo encabeçou, tá? Agora, onde os apóstolos iam, os judeus infernizavam. Os judeus contraditavam ou contradiziam, tá? Tudo que eles falavam, os judeus falavam ao contrário. E aqui acontece uma coisa, versículo 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Eles iam contra tudo que Paulo e Barnabé falavam. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, aos judeus. Mas uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, para os não-judeus. Versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais das cidades, provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do território. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para o Icônio. E os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu quero destacar uma coisa para você aqui. Mesmo com adversidades, mesmo com perseguições, eles saíram cheios de alegria. Por quê? Porque tinham pessoas que tinham ouvido e se convertido. Focar nas coisas boas e não focar nos problemas é o segredo da verdadeira felicidade. Então eu quero colocar isso para você, tá? Foque nas coisas boas, foque nas bênçãos, foque nos frutos, porque o trabalho é árduo, a perseguição existe, mas a bênção de Deus está com você. A partir desse momento, Paulo se declara: eu sou apóstolo dos gentios. A partir desse momento, Paulo se declara: eu não vou mais ficar procurando os judeus. Eu vou procurar os não-judeus. Eu vou procurar os gentios. E aqui ele se declara o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos não-judeus. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, as perseguições que nós temos, das tentações que nós sofremos, o Senhor ainda tem enchido os nossos corações de alegria e do Espírito Santo. Muito obrigado porque a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias, está condicionada ao fato do Espírito Santo habitar em nós e sermos teus filhos. Muito obrigado,
porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Amanhã a gente vai continuar vendo essa primeira viagem missionária aí de Paulo e Barnabé. Até amanhã.